Discovernet. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Cabelo intrometido. Muito obrigada a todos que estão assistindo, que estão deixando seu like, deixando seus comentários. Obrigada! Muito obrigada! Rocachos. Ela sempre deixa uma mensagem bonita, uma mensagem bacana. Ela compartilha experiências dela, experiências que ela viu, que ela, né, conectou em algum lugar. E é um canal muito bacana, viu, gente? Se você não conhece, vai lá na Rocachos. E dá uma olhadinha, se você se agradar, se inscreva lá também, ajuda a nossa coleguinha. É um canal muito bacana. Então, um abraço, Rô. Sempre quando eu me lembro, eu deixo a mensagem, mas eu sempre estou assistindo. Vamos conversar sobre minha terceira gestação. A primeira já deixei o vídeo, a segunda também que eu tive um aborto espontâneo e agora é a terceira. A terceira eu já tava 1 mês e meio, 2 meses depois do aborto, né? Eu engravidei. Então eu vou contar a minha experiência, porque aqui os hospitais eu já falei, o Hospital de Galway, o Hospital de Balinas-Loa é diferente, tá? Eu tenho essa experiência que é diferente. Então, assim, quando você tem uma gestação anterior com problema, a próxima já é acompanhada de início. Então, assim que eu descobri o positivo, eu já fui na médica, ela já me encaminhou para ultrassom, fiz a ultrassom e a médica já pediu que marcasse a consulta com o obstetra quanto antes para mim. Então, eu iria antes dos 3 meses, né? Que a regra aqui é depois dos 3 meses. Eu iria antes dos 3 meses. Então, aí, quando meu marido precisou viajar para Polônia para resolver algumas documentações, quando eu tava mais ou menos ali por volta das 9 semanas, começou o sangramento, fui com a minha amiga lá em Balinas-Loa, e eu vou resumir o máximo que eu puder. E o médico, nós chegamos lá por volta das 6 da tarde, por volta de 7, 8 horas da noite, eles me verificaram, mas, né, ainda bem que eu tava com a ultrassom, de quantas semanas exatas. Por volta da meia-noite, o médico veio me atender. O médico, porque era só ele que receitava progesterona, e ele falou a seguinte coisa pra mim. Estava eu e a Carol. Que eu não precisava da progesterona, porque, no caso, progesterona é para quem faz inseminação. E que no Brasil, nós temos o hábito de tomar remédio por conta. E aí eu falei pra ele, mas eu preciso sim, eu tenho certeza que eu preciso do progesterona. A minha médica já havia falado, mas isso foi lá, não é aqui. Cada gestação é diferente da outra. No mínimo, essa criança tem algum problema e o outro tá expulsando. Isso é normal, ele expulsa. E aí eu simplesmente falei pra ele assim, não me importa, o filho é meu. E eu vou lutar por ele, independente do jeito que vai vir. Desculpa, o senhor não tem esse direito. Eu preciso do progesterona. E aí ele falou assim, eu vou te passar por conta e risco, que por mim você não usava. Mas quer usar? Você quer usar? Então usa, eu passo, não tem problema. Foi com essa arrogância mesmo, foi. Aí a minha amiga, que tava comigo, quando ela começou a falar, ele fez assim, pra ela, sabe? Ela foi porque eu não tinha o inglês, não era bom, era péssimo, porque hoje ainda é mais ou menos. Mas era péssimo, simplesmente péssimo, entendeu? E aí eu simplesmente fiquei um pouco decepcionada, mas tudo bem. Vim embora já com a receita, quando passou a questão de 2 semanas, meu marido já tinha voltado, e aí com 2 semanas eu tive novamente outro sangramento. Detalhe, eu trabalhava de segunda a sexta-feira de babá. Sim. Porque o que eu sinto? Como eu tenho útero retrovertido, então meu útero é muito baixo, ele é bem retrovertido lá pra trás. E aí quando ele vem pra frente, ele é baixo, então ele já fica assim, bem baixinho, bem assim. Que o médico me explicou, baixo. E eu acredito pelo peso que vai crescendo, ele começa a abrir. Entendeu? Por isso que eu preciso do progesterona, isso foi a médica que me explicou. E eu sinto contração demais, eu sinto contração do início da gravidez até o final, e a contração mesmo. Então no Brasil eu tomava medicação que controlava a contração e e usava a medicação, o progesterona. Ok. Aí meu marido chegou sempre na sexta-feira. Eu tô sangrando, bora pro hospital, fomos pro hospital. Aí chegando lá, um médico, nossa, um amor de médico, veio e falou pra mim assim, mas por que você tá usando essa dosagem de progesterona? Aí eu falei, o médico passou esse mesmo, ele falou pra mim que eu não deveria de usar, expliquei pra ele, que ele é o chefe, né?
Ele falou, eu entendo que ele é o chefe, mas a sua progesterona, a dosagem dela tá pouca. É o dobro disso aqui. Então, de 400, ele passou para 800 miligramas. E eu tinha que tomar de manhã, tinha que usar de manhã e usar à tarde. Sim. Resumo da história, eu continuei indo pro hospital até mais ou menos ali os 6 meses e meio, né? Entre um mês e o outro eu ia com sangramento, ficava internado um dia, 2 dias, sempre final de semana. Na segunda-feira eu tava trabalhando. Final de semana, eu acho que o Rodrigo descobria. Sabe, eu falava assim, ai, feriado. Então minha mãe vai pro hospital, vai ficar de relax lá, né? Camareira, cozinheira, tudo lá, né? Vai ficar lá. Minha irmã morava comigo na época, eu não fazia nada, a não ser trabalhar na casa de babá, que eu olhava 3 crianças. Em casa mesmo eu não fazia nada. A Maria Eduarda já estava com 7 anos, então isso me ajudou muito. Ok, com 37 semanas, eu tava sentindo muita cólica, muita cólica, muita dor, muita contração, e nós fomos numa consulta. E eu não falei nada, porque meu marido ele meio que apavora. Então eu não falei nada pra ele. Simplesmente fomos na consulta de rotina. E aí eu falei pra médica, eu falei assim, doutora, eu tô sentindo uma dor além e ela tá aumentando gradualmente cada vez mais. Ela olhou, minha barriga tava muito dura, ela mandou eu subir pra obstetriz, pra maternidade. Eu subi pra maternidade, eu me confundi o nome. Eu subi pra maternidade, aí eles colocam aquele adobro, né? Assim, pra verificar os batimentos, verificar tudo. Eu estava em trabalho de parto. Aquele bico de pato maldito veio com ele, colo do útero fechado. Você vai ficar internada, você não volta pra casa. Sério, seu filho tá nascendo. Provavelmente nasce. Nós vamos aplicar a injeção que amadurece, ajuda a amadurecer o pulmão, né? Rapaz, que injeção doída é aquela? Se alguém tomou bezetacil, é o dobro da bezetacil. Dói demais, 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 demais. Ela queima, ela queima. Aí eu tomei a primeira dosagem, e aí por volta de 5, 6 horas, foi parando, foi cessando até que cessou. Quando veio a segunda dosagem, a mulher veio e falou pra mim assim, é a segunda dosagem. Eu falei, não precisa. Não precisa, o menino já parou, ele tá quietinho. Eu já sabia que era menino, né? Não precisa, olha, ele tá quietinho, ele não quer sair, provavelmente eu vou pra casa, não precisa da segunda. Ela falou, precisa, porque você tomou a primeira. Eu falei, do you play with me? Do you play? Você tá brincando comigo? Não, você tá brincando comigo. Ela começou a rir, ela falou assim, para menina, para, porque eu preciso aplicar. Eu falei, por favor, por favor, por favor, por favor. Ela falou, não. Falou, é sério, isso aqui. Aí ela chamou a outra enfermeira, porque ela tava rindo demais, ela não conseguia tanto rir que a mão dela balançava, e chamou a outra. Aí eu falei pra ela assim, isso aqui, eles brincam com isso aqui, às vezes. I hate you, eu te odeio, eu te odeio. Eu falava pra ela, e ela ria, sabe? Eu falava, I hate you so much. E aí, mas eu tava sentindo dor ainda, só que tinha parado a contração mesmo havia parado. O médico suspendeu a progesterona, e pra vocês terem noção que foi bem de risco mesmo, tem uma noção, olha aqui, ó. Isso aqui é às vezes que eu fui atendida, 1,5 página, que eu fui atendida nas emergências, mais as consultas normais. Aqui só faz um mínimo, máximo, 2, 3 ultrassons. Eu vou te mostrar. 1, 2, 3, se quiser as emergências, tá? 4, 5, 6, 7. Quer dizer, então, que praticamente todo mês eu tava lá, né? Sim, peririm. E aí eles marcaram a cesárea. O Rodrigo nasceu com 9 meses. Tem um pouquinho, outra coisa também, a questão do nome. Quando eu fui colocar o nome dele, teve um impasse, né? Porque o nome do Rodrigo é o nome do meu irmão que faleceu. E pra mim colocar o nome do Rodrigo, contra o meu marido não tinha problema nenhum, mas já o meu pai, minha mãe, minha família tinha resistência. Não queria que eu colocasse o nome dele, porque estaria lembrando dele mais ainda, né? Porque eles não queriam. Meu irmão é muito honesto, muito correto, mas por algum motivo. E eu simplesmente não aceitei, eu vou colocar, porque eu quero colocar e eu vou colocar, né? E aí eu resolvi colocar assim o nome do Rodrigo. Eu sei que pra mim também era difícil, né? Ficar chamando Rodrigo, traz, né? Pra dentro, assim. Mas foi uma cura pra mim, porque até então eu não conseguia falar no nome do meu irmão. Com ninguém, nem com minhas irmãs.
Toda vez que eu começava a conversar, eu chorava muito, muito. Eu não conseguia conversar com ninguém a respeito. Então, assim, foi meio que uma cura também, sabe? Graças a Deus. Ele nasceu, vou deixar as fotos, tá? Ele nasceu com 9 meses e foi parto cesáreo. Foi sim um parto um pouco complicado. Na hora da cesárea, novamente, eu tive a falta de oxigênio, a falta de... Eu não conseguia respirar, mas aí os médicos já estavam sabendo, então já vieram com os procedimentos tudo ok. E foi tudo certinho, graças a Deus, pela glória e honra do Senhor. Espero que você tenha gostado. Foram 9 meses de complicação, internações, sangramento, cólica, oração, determinação, medo, porque eu havia tido um aborto anterior, mas pensamento positivo. Eu não ficava pensando no filho que eu perdi, que aconteceu mesmo. Eu pensava que Deus ia fazer tudo diferente, e que se Ele não fizesse diferente, eu ia ter que aceitar. Então, mas eu sempre pensava, vai ser diferente. Vai ser diferente, ele vai nascer no tempo certo, nem tanto... Quando eu internei mesmo, não tinha nem lavado as roupas dele. Falei, não, precisa não, ele não vai nascer não. Então, assim, era algo muito meu, eu sabia que ele não ia nascer antes da hora, e como não nasceu, agradeço muito a minha amiga Carol, que foi lá comigo no hospital esse dia, né? A gente ficou até de madrugada, a todos os envolvidos, né? Na época que a Ariane me ajudou muito, a Selma me ajudou muito, a Thelma morava aqui em casa, que é minha irmã. Ela, se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas foram as que mais me ajudaram com tudo, né? De vir aqui em casa. Também, né? Minha sogra ajudou bastante, então glorifico muito a Deus pela vida dela, né, também. Finalzinho já da gravidez do Rodrigo, a gente se conheceu. Então, assim, foi muitos ganhos, entendeu? Com essa gestação. Se fortaleceu muitas amizades também, né? Então, fique com Deus, espero que vocês gostem. Vou deixar pra vocês a fotinha. E eu fiquei com 32 quilos, 34 quilos a mais. Sim, toda grávida pergunta, quantos quilos você engordou? 34. Oi, crianças, tudo bem? 34 quilos a mais eu engordei. Aí eu chorava. Eu falei, meu Deus. O peito ficou desse tamanho, gente, eu vou deixar só. O peito ficou desse tamanho assim. Leite, muito leite. Glorificado é o nome do Senhor. Muito obrigado. E o próximo vídeo será a Sara Ashley, nascimento dela. Eu espero. Beijo pra vocês. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.